Senador Eumano, eu quero me congratular aqui com o pronunciamento de Vossa Excelência, com a preocupação de Vossa Excelência. Eu apresentei nessa casa, tão logo cheguei em 2015, a PEC 52 de 2015, que visa instituir concurso público como método de escolha para ministros de tribunais superiores e acabando a vitaliciedade, instituindo um mandato de 5 anos. A vitaliciedade faz com que a pessoa comece a se achar dona daquele cargo. Ela esquece que ela apenas ali está representando a sociedade brasileira. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele. Então, Vossa Excelência tem essa preocupação para os tribunais de contas, é extremamente positiva essa preocupação. Nós temos que mudar esse método de escolha. E a minha PEC também institui esse sistema para também não só o TCU, como o Tribunal de Contas dos Estados, os Tribunais de Contas dos Estados, e vejo, senador Eumano, como uma mudança muito importante. É importante se acabar essas indicações políticas nos tribunais superiores. Existem ministros que agem com seriedade, com independência, com isenção? Existem. Mas esse não é o melhor método de escolha. Inclusive causa uma suspeição sobre todo um colegiado, às vezes. Então não é o melhor método de escolha esse método onde o presidente escolhe aquele que vai fazer o quê? Julgar as contas do próprio presidente? Então isso não é um método correto, não é o que melhor preserva o interesse público do cidadão brasileiro, e nós precisamos mudar esse método de escolha de ministro dos tribunais superiores, das cortes superiores desse país. Então eu quero me congratular com Vossa Excelência nessa preocupação que Vossa Excelência tem, e eu penso que isso deveria ser um dever dessa casa, ter essa preocupação e mudar esse método de escolha, que não é um método de escolha, esse método de escolha atual, a favor do Brasil. Senhor presidente, companheiro Exalci Lucas, meus nobres e estimados senadores e senadoras. Senhor presidente, alguns dias atrás apresentamos uma proposta de emenda à Constituição. Trata-se da PEC número 30 deste ano, que altera o artigo 73 da Constituição Federal para modificar a forma de escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União, TCU, com os consequentes impactos nos tribunais de contas dos estados. A forma de escolha de ministros de tribunais superiores, em particular do Supremo Tribunal Federal, é motivo de calorosos debates públicos na sociedade e, por consequência, neste Parlamento. É necessário, senhor presidente, que nós nos debrucemos nesta questão com o objetivo de atualizar a legislação em face das novas exigências da sociedade sobre a moralidade e a impessoalidade do exercício de cargos públicos. Assim, senhor presidente, nobres senadores e senadoras, identificamos algumas preocupações convergentes nas iniciativas, como estabelecer a sistemática de mandato com duração determinada, sem recondução, criar vedações a indicações de pessoas que exerceram determinados cargos e interpor restrições a vínculos de caráter patrimonial, bem assim fixar quarentena após o término dos mandatos. Como se pode intuir, meus nobres senadores, essas propostas visam maior impessoalidade e da nomeação,
bem assim restringir a perpetuação das mesmas pessoas ao longo do tempo. O que nos move nesse intuito de aprimorar o modo de indicação de ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, é a possibilidade de implantar ações concretas para que tenhamos um Brasil mais ético e virtuoso, em sintonia com as aspirações populares de mudanças e de renovação. O TCU, a despeito do seu nome, constitui órgão de natureza administrativa, não estando entre as suas atribuições e competências a função jurisdicional. A sua incumbência constitucional de controle externo, na condição de órgão auxiliar do Poder Legislativo, comporta, entretanto, ações de grande relevância, pois tem como missão zelar pela correta aplicação dos recursos públicos federais, assim como na esfera respectiva dos tribunais de conta dos estados. Nos últimos tempos, contudo, temos presenciado fatos que desvirtuam esta missão, a exemplo do que ocorreu, lamentavelmente, no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Em 2011, em 2017, o presidente e 4 conselheiros do TCE daquele Estado do Rio de Janeiro, chegaram a ser presos na Operação Quinto do Ouro, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. De fato, senhor presidente, a demasiada liberdade de escolha conferida pela Constituição tem resultado na indicação de nomes com forte vinculação político-partidária, em detrimento da meritocracia e da independência funcional, oportunizando práticas de corrupção. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a nossa PEC, projeto de emenda à Constituição, propõe-se alterar este panorama, interferindo substancialmente na seleção dos ministros dos tribunais de conta, bem como no próprio Tribunal de Contas da União. A partir de agora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aprovada esse nosso projeto de emenda à Constituição, a partir de agora, 2/3 do colegiado do TCU serão escolhidos pelo presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, desta Casa, portanto, alternadamente dentre ministros substitutos, auditores de controle externo e membros do Ministério Público do Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, seguindo, portanto, os critérios de antiguidade e de merecimento, privilegiando desta forma os agentes públicos que já integram o Tribunal de Contas da União. De outra parte, na renovação do outro terço do colegiado, cuja indicação caberia ou caberá ao Congresso Nacional, introduzimos vários requisitos aos pretendentes do cargo, além do já previsto no artigo 73 da Constituição Federal. A saber, senhor presidente, primeiro, o candidato não exercer ou ter exercido nos 5 anos anteriores à indicação mandato eletivo, cargo de ministro de Estado ou o equivalente nos estados, do Distrito Federal e nos municípios,
presidente de autarquia e fundação pública, diretor de agência reguladora, diretor de empresa pública e de sociedade de economia mista. Segundo, não se enquadrar em qualquer dos casos de inelegibilidade previstos na lei da ficha limpa. Terceiro, não ser ou ter sido filiado a partido político nos últimos 5 anos anteriores à indicação. Por último, e não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive do presidente da República e de membros do Congresso Nacional. Por fim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, acabamos com a vitaliciedade dos ministros do TCU e dos conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, ao estipular a duração do mandato em 10 anos e vedando a recondução, ao mesmo tempo em que fixamos em 3 anos a proibição aos mesmos ministros e conselheiros, no caso dos estados, a exercer a advocacia perante os próprios tribunais. Desta forma, senhor presidente, manifestamos a firme convicção de que as alterações ora propostas nesta PEC de número 30 ensejarão um novo ambiente no Tribunal de Contas da União e nos Tribunais de Contas dos Estados, favorecendo a oxigenação do órgão e a melhor qualificação dos seus membros e dos seus quadros. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, contamos, portanto, com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta importante iniciativa, que trará benefícios para o aperfeiçoamento da administração pública brasileira e mais controle dos recursos públicos extraídos dos nossos contribuintes. Era este, senhor presidente, as nossas palavras na tarde de hoje. Uma parte, senador Eumano. Com prazer, senador Álvaro Dias. Para aplaudir a preocupação de Vossa Excelência com esse tema, Tribunal de Contas da União e também dos estados e municípios, buscando a normatização correta para o funcionamento dessas cortes de contas no país. Creio que o projeto de Vossa Excelência se soma a projetos que também já apresentei, um deles aprovado aqui no Senado, que se encontra na Câmara dos Deputados desde 2007, senador Eumano, aguardando deliberação. Aquele projeto institui concurso público para preenchimento da função de conselheiro dos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios. E apresentei depois um projeto que está aqui no Senado ainda em tramitação, instituindo também o concurso público para o preenchimento da função de ministro do Tribunal de Contas da União. Esse projeto ainda encontra-se em tramitação. Toda ideia que surgir em torno do aprimoramento destas cortes de contas é fundamental discutir. Porque, senador Eumano, quando apresentei o projeto, o cálculo é que os tribunais de contas no país gastavam naquele ano 7 bilhões de reais. E alguns tribunais cumpriam com tecnicidade a sua tarefa. No entanto, outros se transformaram em comitês eleitorais para eleição de filhos ou de parentes de conselheiros destes tribunais. Nomeados politicamente, convalidavam erros, desvios nas contas públicas, portanto, não cumprindo o seu papel
de fiscalizar a administração pública na esfera dos estados e dos municípios. Enfim, isto é visível. Há, sim, tribunais que se transformam em comitês eleitorais. E certamente o concurso público premiaria o talento, o preparo, o estudo, a qualificação técnica e profissional. Enfim, a parte é apenas para relatar a existência de projetos dessa natureza e aplaudir Vossa Excelência pela iniciativa de apresentar sugestões nesse campo com o objetivo de transformar os tribunais de contas no país em instrumentos capazes de fiscalizar a administração pública e, desta forma, desestimular o chamado mal feito, né? Os desvios que ocorrem, quem sabe uma contribuição muito importante para o ajuste fiscal tão necessário para o país retomar o processo de crescimento econômico. Parabéns a Vossa Excelência e conte conosco no debate das suas propostas. Agradeço a Vossa Excelência e sei que a nossa intenção é exatamente em aprimorar, através do mérito do concurso público, as instituições deste país. Os tribunais de contas dos estados, os tribunais de contas da União. O nosso projeto visa, sobretudo, tentar oportunizar aqueles que entraram por concurso público. O caso dos auditores, dos procuradores dessas instituições, ou seja, dos tribunais de contas do Estado, dos estados e da União. Bem assim, os conselheiros substitutos. Uma oportunidade. Isso dar-se-á ao termos a coragem de inverter o que está na Constituição. Ou seja, 2/3 que hoje são indicados pelas casas legislativas, do caso Congresso Nacional para o TCU, nos estados, as Assembleias Legislativas. Nós queremos, com isso, assegurar àqueles que entraram por concurso a oportunidade de ser ministro do TCU e ser conselheiro dos Tribunais de Contas dos estados. Concedo a palavra ao nobre senador do Distrito Federal. Senador Eumano. Senador Regufe. Senador Eumano, eu quero me congratular aqui com o pronunciamento de Vossa Excelência, com a preocupação de Vossa Excelência. Eu apresentei nessa casa, tão logo cheguei em 2015, a PEC 52 de 2015, que visa instituir concurso público como método de escolha para ministros de tribunais superiores e acabando a vitaliciedade, instituindo um mandato de 5 anos. A vitaliciedade faz com que a pessoa comece a se achar dona daquele cargo. Ela esquece que ela apenas ali está representando a sociedade brasileira. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele. Então, Vossa Excelência tem essa preocupação para os tribunais de contas, é extremamente positiva essa preocupação. Nós temos que mudar esse método de escolha e a minha PEC também institui esse sistema para também não só o TCU, como o Tribunal de Contas dos Estados, os Tribunais de Contas dos Estados, e vejo, senador Eumano, como uma mudança muito importante. É importante se acabar essas indicações políticas nos tribunais superiores. Existem ministros que agem com seriedade, com independência, com isenção? Existem. Mas esse não é o melhor método de escolha. Inclusive causa uma suspeição sobre todo um colegiado, às vezes. Então não é o melhor método de escolha esse método onde o presidente escolhe aquele que vai fazer o quê? Julgar as contas do próprio presidente? Então isso não é um método correto, não é o que melhor preserva o interesse público do cidadão brasileiro, e nós precisamos mudar esse método de escolha de ministro dos tribunais superiores, das cortes superiores desse país. Então eu quero me congratular com Vossa Excelência nessa preocupação que Vossa Excelência tem
E eu penso que isso deveria ser um dever dessa casa, ter essa preocupação e mudar esse método de escolha, que não é um método de escolha, esse método de escolha atual, a favor do Brasil. Agradeço a parte de Vossa Excelência e me sinto feliz de pensarmos da mesma forma. Creio que a reconstrução do Estado brasileiro passará inexoravelmente através dessas ações, dessas iniciativas, que eu reconheço que Vossa Excelência, como também o nobre senador Álvaro Dias, tem insistido muito em medidas, providências que a própria sociedade está a reclamar. E nós, como sendo da Casa da Federação, temos a responsabilidade com todas essas questões relacionadas ao modus operandi do Estado brasileiro, consequentemente da União dos Estados e Municípios. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e cumprimento, como também agradeço a atenção do nobre presidente. Parabéns, Vossa Excelência. Eu já tinha anunciado o próximo orador, o senador Álvaro Dias. Em seguida, eu passo pela liderança, senador Humberto Costa. Senador Álvaro Dias.